Eu relutei em fazer este vídeo, porque acredito que cada pessoa tem liberdade para interpretar uma obra do seu jeito. Não existe certo e errado. Mas quando vi tanta gente chateada com esse final de Outlander, eu repensei. Vi pessoas que acharam tudo ambíguo demais. Outras saíram com a sensação de que Outlander terminou em tragédia. E é por isso que este vídeo existe. Quero te convidar a olhar para esse desfecho por outro ângulo e, quem sabe, encontrar ali um final muito mais claro e muito menos triste do que pareceu no primeiro impacto. A série mostrou Jaime morrendo em King's Mountain e voltando pela ação de Claire. Só que não explicou isso em diálogo, explicou por imagem. A resposta está nos últimos segundos do episódio. A luz azul no toque de Claire, o cabelo completamente branco, os olhos de Jaime abrindo e o fôlego voltando. Jaime Fraser morreu, e Jaime Fraser voltou. Na primeira vez, é fácil deixar isso passar. A dor da Claire domina tudo. O fantasma aparece. As flores azuis voltam. A cena é rápida, carregada de emoção, e a luz azul aparece por um instante tão breve que é fácil duvidar do que se viu. Muita gente saiu com a sensação de que a série deixou uma dúvida aberta demais. Outras pessoas saíram com a sensação de que Outlander tinha acabado em tragédia. Mas quando a gente revê a cena em ordem, os sinais apontam para outra conclusão. O final foi feliz. Só que ele passou pela morte antes de chegar à volta. Então eu quero começar com uma pergunta bem direta. Você viu a luz azul na primeira vez ou só percebeu depois que outros fãs começaram a comentar? Comenta aqui embaixo, porque essa virou uma das maiores discussões do final. Tem gente dizendo que precisou assistir 3 vezes. Tem gente que viu o brilho na hora. E tem gente que ainda ficou na dúvida se aquilo era a luz azul da Claire ou apenas a iluminação da cena. Hoje o vídeo não vai recontar King's Mountain como a gente já fez em outras análises. A morte de Jaime naquela batalha é a premissa. Frank estava certo. Jaime caiu onde o livro dizia que ele cairia. O que interessa agora é o que a série mostra depois disso, porque é depois da morte que Outlander entrega a resposta. A primeira peça é a mais discutida, a luz azul. Repare no momento em que Claire está ao lado de Jaime. A luz aparece ligada ao toque dela. Não surge em qualquer parte do quadro. Não aparece numa cena aleatória. Ela surge depois de Jaime morrer, depois de Claire passar a noite presa àquele corpo, no instante em que a cena começa a sair do luto puro e entrar no território do poder. Esse detalhe tem peso, porque a temporada já tinha preparado a gente para isso. No episódio 3, Claire salva uma bebê que não respirava. Aquela cena começa como emergência médica, mas rapidamente ganha outra dimensão. Claire insiste, tenta reanimar a criança, entra em desespero e o episódio puxa de volta 3 elementos antigos de Outlander: Faith, Master Raymond e a luz azul. A bebê volta a respirar. Esse paralelo é importante. A série já tinha associado a luz azul ao momento em que Claire enfrenta uma vida escapando. No episódio 3, era uma bebê. No final, é Jaime. Por isso, quando alguém diz que talvez fosse só a iluminação da cena, eu entendo a dúvida. O brilho azul é rápido demais. Ele aparece por um instante e a cena segue antes que a gente consiga processar exatamente o que viu. É o tipo de detalhe que, na primeira vez, pode passar batido ou deixar aquela sensação de "eu vi mesmo isso". Mas a coincidência seria grande demais. A série trouxe Master Raymond de volta para a conversa. Reabriu a dor de Faith. Mostrou Claire salvando uma bebê que não respirava. Recuperou a promessa dos cabelos brancos. E então colocou a luz azul na cena em que Jaime volta a respirar. Esse paralelo impede que a luz azul seja tratada apenas como escolha estética. E ela fica ainda mais forte quando aparece junto do segundo sinal, o cabelo branco de Claire. Durante várias temporadas, Outlander guardou a profecia da Adawerri. Claire alcançaria outra forma de poder quando seus cabelos estivessem brancos. Essa fala ficou no fundo da série por muito tempo, mas voltou com força na temporada final. Depois do parto da bebê, Claire pergunta sobre a cor do próprio cabelo. Ela está tentando entender se aquilo que aconteceu tem relação com a profecia. Ou seja, a própria série colocou essa chave de leitura na nossa frente antes do final. Então, quando Claire aparece no último episódio com os cabelos completamente brancos ao lado de Jaime, a imagem não é casual. A série está mostrando que Claire chegou ao ponto anunciado, e esse detalhe aparece justamente depois da morte de Jaime. Claire não surge com os cabelos brancos numa cena qualquer de passagem do tempo. Ela aparece assim ao lado dele, depois de atravessar a noite mais dolorosa da vida dela. A série está dizendo pela imagem que o poder dela enfim chegou ao ápice prometido. Se você está gostando da análise, já deixa o like e se inscreve no canal Série Histórica. Agora vamos seguir.
Depois da luz azul e do cabelo branco, vem o sinal mais direto de todos. Jamie abre os olhos. Esse é o detalhe que muda a cena. A série poderia terminar de várias formas. Poderia deixar Claire abraçada ao corpo de Jamie. Poderia mostrar uma imagem de paz. Poderia sugerir apenas uma união espiritual. Poderia encerrar no fantasma, sem voltar ao corpo. Mas Outlander volta ao corpo. E o corpo reage. Os olhos de Jamie se abrem. O fôlego volta. Claire respira também. Esse fôlego é essencial porque conversa diretamente com o episódio 3. A bebê volta quando respira. Jamie volta quando respira. Outlander usa a mesma linguagem para marcar o retorno da vida. Se fosse apenas uma metáfora de reencontro depois da morte, a série não precisaria insistir tanto no corpo. Poderia ficar no campo da imagem espiritual, do silêncio e da paz. Mas ela escolhe mostrar fôlego. E fôlego, em Outlander, importa. Claire passou a vida inteira tentando salvar pessoas que estavam perdendo esse fôlego. Como médica, ela sempre foi a personagem que corre, improvisa, insiste, opera, cura e tenta manter alguém vivo. No final, a série leva essa característica ao extremo. Jamie já passou do ponto em que a medicina comum poderia ajudar. E Claire, mesmo assim, continua ali. Ela luta por Jamie depois que a medicina acabou. É por isso que a sequência final funciona tão bem. A volta de Jamie não aparece como truque repentino. Ela vem depois de uma preparação longa. Claire já tinha sido ligada à luz azul. Já tinha visto a promessa dos cabelos brancos voltar à tona. Já tinha enfrentado uma vida escapando no episódio 3. Agora, no último episódio, a perda é Jamie. Esse é o limite final. E é por isso que a morte de Jamie precisava acontecer de verdade. Frank estava certo. Kings Mountain não foi apagada. Jamie morreu onde estava escrito. A série mostra isso com peso. O tiro, o sangue, o pedido de perdão, a queda, o luto de Claire, a noite ao lado do corpo. A ressurreição não enfraquece essa morte, ela depende dela. Sem a morte real, a luz azul seria apenas um detalhe bonito. O cabelo branco seria apenas imagem poética. A respiração final perderia força. Mas quando tudo acontece depois de Jamie cair em Kings Mountain, a cena ganha outro peso. Frank acertou a morte. Claire mudou o que veio depois. Esse é o movimento mais forte do final. E o fantasma entra justamente nesse ponto. Desde o primeiro episódio, Jamie aparece em Inverness, observando Claire antes da travessia. Aquela imagem ficou sem resposta durante a série inteira. No final, ela ganha contexto. Depois de morrer em Kings Mountain, Jamie alcança Claire em Inverness, vai até Craig na Dun e deixa o sinal das flores azuis, as mesmas que atraíram Claire para as pedras. Esse fantasma não transforma o final em morte definitiva. Ele explica o intervalo entre a morte e a volta. Jamie morre, alcança Claire antes de tudo começar, e depois volta ao corpo quando Claire chega ao poder prometido. Essa leitura também responde a outra objeção comum. Se Jamie voltou, então o livro de Frank estava errado. Não, Frank estava certo porque Jamie morreu em Kings Mountain. O livro podia registrar a morte, a história podia enxergar a queda, mas o livro não precisava registrar o que Claire fez depois. A experiência vivida por Claire ia além daquele registro, e isso não tira o peso da batalha. Pelo contrário, Kings Mountain continua sendo o lugar onde Jamie cai. A diferença é que Claire chega ao limite do poder que a série vinha preparando. Outlander deixa Jamie morrer. Deixa Claire quebrar ali. Deixa o público acreditar que Frank venceu. E só então mostra a luz, o cabelo branco, os olhos e o fôlego. O milagre só acontece depois que a morte acontece. E isso não tira o peso da batalha. Pelo contrário, Kings Mountain continua sendo o lugar onde Jamie cai. A diferença é que Claire chega ao limite do poder que a série vinha preparando. Outlander deixa Jamie morrer. Deixa Claire quebrar ali. Deixa o público acreditar que Frank venceu. E só então mostra a luz, o cabelo branco, os olhos e o fôlego. O milagre só acontece depois que a morte acontece. A série separou Jamie e Claire pelo tempo, pela guerra, por décadas, por prisões, por oceanos, por perdas de todos os tipos. No último episódio, colocou a morte entre os dois. E Claire, mais uma vez, se recusou a aceitar uma vida escapando sem lutar. Só que agora, ela já tinha chegado ao poder prometido. Eu entendo quem queria uma explicação mais falada. Talvez muita gente esperasse um epílogo mostrando os dois vivos depois daquele instante, e eu mesma acho que isso fez falta. Talvez o público quisesse ouvir Claire dizendo o que aconteceu. Mas Outlander escolheu terminar no momento exato em que a vida volta. E esse momento basta para mudar a leitura. Por isso, para mim, o final não termina com Jamie morto. Termina no instante em que a vida volta. Jamie morreu. Jamie voltou. E Claire foi a razão.
mas o episódio ainda deixa uma última imagem importante, e ela muda a conversa para o que vem depois. No episódio 9, Claire aparece escrevendo seu diário. E esse detalhe é muito maior do que parece, porque ela não está escrevendo uma frase qualquer. Ela escreve a mesma ideia que abre a série e também abre o primeiro livro de Outlander. Pessoas desaparecem o tempo todo. Isso muda o peso daquela cena do pós-créditos do episódio final. E a presença da Diana Gabaldon nessa parte final deixa essa escolha ainda mais interessante. Porque o diário abre uma pista enorme sobre a própria estrutura da saga. Talvez tudo o que acompanhamos desde o primeiro episódio seja a história que Claire decidiu registrar. Isso já é outra conversa, e é uma conversa enorme que nós vamos ter no próximo vídeo, porque muda o jeito de olhar para a série inteira. Mas aqui, o ponto central é esse. A cena não termina com Jaime morto. Ela termina no instante em que a vida volta. E eu espero que essa leitura tenha trazido um pouco de conforto para quem ama Outlander, mas saiu do final com tristeza, frustração ou sensação de perda. Você pode concordar e pode discordar completamente de mim. Tudo bem. Inclusive, eu quero ler as interpretações diferentes nos comentários, porque esse final foi construído mesmo para gerar conversa. Mas, olhando para a luz azul, para os cabelos brancos da Claire, para os olhos de Jaime e para a respiração dos dois, existe uma leitura muito forte ali. A cena termina com a vida voltando. Se esse tipo de análise ajuda você a atravessar o fim de Outlander com mais calma e a enxergar detalhes que passam batido, considere apoiar o canal Série Histórica. Na descrição, você encontra o link para entrar como membro e também para conhecer a loja do canal, com produtos feitos para quem também quer carregar Outlander para fora da tela. Agora eu quero saber como você viu essa cena. Você percebeu a luz azul na primeira vez? Ou só entendeu depois de rever? Comenta aqui embaixo, porque essa virou uma das maiores discussões do final de Outlander. E eu quero muito saber de que lado você está depois desses detalhes. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha este vídeo com outro fã de Outlander e se inscreve no canal Série Histórica. A série principal terminou, mas a gente ainda tem muitos detalhes para analisar sobre esse final. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!